Monte Roraima Notícias, na 107 FM. Entrevista do dia. E na entrevista do dia, vamos trazer informações sobre o relatório Violência contra os Povos Indígenas no Brasil, que são dados de 2023, publicado aí pelo Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, que também temos parceria. A nossa correspondente Adispésia também envia muitas informações do CIMI, trazendo aqui um panorama diverso. E esse relatório traz uma alarmante situação sobre as diversas formas de violência enfrentada pelos povos indígenas no país. E sobre este assunto, vamos entrevistar agora a Gilmara Fernandes. Ela faz parte da coordenação regional do CIMI Norte 1, Amazonas e Roraima. Boa tarde, Gilmara. Muito bem-vinda ao Monte Roraima Notícias, segunda edição. Gostaríamos muito de falar sobre esse assunto, né? Até porque nosso estado é uma população indígena muito maior do que considerada em outros estados. Então, boa tarde, bem-vinda. Então, boa tarde. Queria primeiro agradecer pela oportunidade aqui, saudar todos os rádio ouvintes aqui da nossa rádio Monte Roraima. Queria agradecer pela oportunidade e dizer que realmente, né, nós estamos lançando agora o nosso relatório de violência com dados de 2023. Esse é um instrumento que o CIMI já lança. O primeiro lançamento foi feito em 1986, né? Quer dizer, muito antes. E a gente veio um pouco apresentar aqui também esses dados hoje aqui no programa. Mas antes de trazermos os dados, Gilmara, por favor, apresente-se e conte um pouco sobre o seu trabalho e a missão do CIMI Norte 1. Então, meu nome é Gilmara Fernandes, eu sou missionária leiga do CIMI, né? O CIMI é uma instituição que foi criada em 1972, que é da Igreja Católica. São vários missionários que trabalham com os povos indígenas há muitas décadas, né? O CIMI fez agora 50 anos, né, de atuação com os povos indígenas. Nós estamos em 11 regionais em todo o Brasil, né? Mais ou menos 100 missionários aí que atuam, leigos, leigas, religiosos, religiosas, que atuam com os povos indígenas, né? Que fizeram uma opção para trabalhar, conviver fraternamente com os povos indígenas. E o nosso trabalho é exatamente esse, né? De ser essa presença fraterna com os povos indígenas nas suas lutas e na defesa dos seus direitos. Então, você poderia nos dar uma visão geral do relatório de 2023 sobre a violência contra os povos indígenas no Brasil? Então, infelizmente, a gente tem que apresentar esse material que para nós é assim com muita tristeza, né? Mas que é necessário para a gente poder publicizar e tornar visível a violência que o Estado, infelizmente, né, o Estado como um todo, faz contra os povos indígenas, né? Então, o relatório ele é muito específico para isso, né? Para mostrar a violência que o Estado faz contra os povos indígenas. Então, o relatório ele é dividido, né, em várias seções e ele traz esses dados. Então, nós temos assim uma violência contra o patrimônio, né, que são as terras indígenas, são os territórios indígenas, 150 casos de conflitos de direitos territoriais, né, sobre a luta pela terra, 276 casos de invasões possessórias, exploração ilegal de recursos e dano ao patrimônio. O que quer dizer isso? Rapidinho assim, né? É questão de caçadores, pescadores, Sim, mineração dentro do território, casos de omissão e morosidade na regularização de terras, são 850. E aí a gente tem a violência contra o patrimônio, né? Assim, um dado mais geral, que nós temos só no Amazonas, e aqui é os 3 maiores estados, né, que apresentam essa questão. Amazonas 280, Mato Grosso do Sul 190 e Mato Grosso com 112 casos, né? A violência contra a pessoa, né, também ao todo foram 411 casos de violência, sendo estes 15 de abuso de poder e um dado maior aqui que é impressionante, que são 208 casos de assassinatos, né, de lideranças indígenas, como também outros casos mais gerais. E a violência contra a pessoa, né? Aqui o estado do Mato Grosso do Sul é aquele que está em primeiro lugar, Roraima 71 e Amazonas com 58. Roraima, ela se apresenta em qual estatística de violência? Contra a pessoa, né? Contra a pessoa indígena. Assim, nós temos 71 casos envolvendo aqui pessoas, mas Roraima também, infelizmente, né? No caso de assassinato, ela está em primeiro lugar. Então, você tem aqui Roraima com 47 casos de assassinato de indígenas, né?
E aí vem, em segundo lugar, o Mato Grosso do Sul, e em terceiro lugar vem o estado do Amazonas, né? Então, nós temos aqui 2 estados que compõem a nossa região aqui, o Amazonas e Roraima. Os 3 estão nesse ranking, né? Sendo o primeiro Roraima com 47 e o Amazonas com 36. E as fontes que nós pegamos para a gente poder sistematizar isso, eles são do SIM, né, que é o Sistema de Informações sobre Mortalidade, e do CIASE, né, que é o Sistema de Informação de Atenção à Saúde Indígena, todos do governo, né, são dados do governo que a gente foram extraídos recentemente para a gente poder sistematizar esses dados. Então, a Gilmara acabou de apresentar aqui sobre os tipos de violência, né, contra os povos indígenas que foram registrados em 2023. Também você acabou de acompanhar sobre os índices de violência contra os indígenas, né, que são as questões de patrimônio, de terra, violência, né, contra a pessoa mesmo. Então, Gilmara, o relatório ele menciona um aumento significativo nos casos de invasões possessórias, exploração ilegal de recursos e danos ao patrimônio indígena. Você poderia detalhar esses tipos de violência e suas consequências para as comunidades afetadas? Um primeiro dado que a gente colocou aqui também, né, 850 casos de omissão de morosidade na regularização de terras, porque é isso que acontece agora. Então, a Constituição Federal de 1988, ela preconiza, né, que as terras indígenas já eram para ser demarcadas, homologadas, né, é a garantia constitucional que o governo dá. Então, você tem 850 casos que você está parado, são casos que você tem morosidade. Então, o que abre um precedente para que vários tipos de invasões ocorram nesse território, como acontece, né? Então, vocês têm 276 casos de invasões possessórias, exploração ilegal de recursos e dano ao patrimônio. Você tem o quê? Casos de extração de madeira ilegal dentro de terra indígena, caça, pesca. No território Yanomami, nós temos exemplos muito claros disso, que é a questão de casterita, do ouro ilegal, do garimpo ilegal. Então, entra tudo dentro desse item aqui que nós colocamos do patrimônio. E depois, a questão que acontece muito no Mato Grosso do Sul, que são os conflitos pela questão de demarcação de terras indígenas, né, que acontece muito na região ali do Mato Grosso do Sul, mas exatamente porque você tem tanto terras indígenas que já estão homologadas, registradas, estão oficialmente, né, assim, demarcadas, estão sendo invadidas, como outras que estão sem qualquer tipo de providência pelo governo federal. É isso mesmo. E, além disso, foram relatados também 411 casos de violência direta contra indígenas, incluindo homicídios, lesões corporais e ameaças. Ontem, o CIMI fez um lançamento também pelo YouTube, onde várias lideranças indígenas falaram, né, dos seus pontos de vista, como estavam se sentindo ameaçados. Muitos deles foram ameaçados frente a frente, né, com espingarda, lideranças indígenas sendo ameaçadas com outros tipos de ferramentas também. E além dessas possessões de terra, quais são as principais causas desses conflitos violentos? Olha, assim, o que a gente pode constatar, assim, infelizmente, nesse relatório de 2023, é que a violência ela está ocorrendo muito pelo Estado, né? Então, acho que vocês conseguiram acompanhar aqui esses últimos períodos. Nós tivemos, nessas últimas semanas aqui, 7 casos de conflitos, assim, provocado pelo Estado, ou então por pessoas que são contrárias à questão dos direitos dos povos indígenas, né? Como no caso tem agora esse grupo que foi criado como a Invasão Zero, né? Que fizeram situações no sul da Bahia, até que mataram também uma liderança de lá, como outros casos na situação do Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Então, se tem conflitos aí, historicamente, não é de agora, né? Que isso faz muito tempo, que não são, você não conseguiu garantir a demarcação de terras indígenas, e hoje esses territórios foram invadidos, né, por município, vilas, projetos, né, lavoura de soja, e você não tem essa regulamentação fundiária. Então, isso causa um grande conflito, né, por essa situação. E pela não demarcação de terras indígenas, que o governo não está conseguindo fazer, né, executar. A questão do marco temporal, que ainda está muito em cima, os próprios indígenas estão batendo muito nessa tecla, né? Como essa omissão do poder público impacta a vida e a sobrevivência das comunidades indígenas?
Então, né, nós temos um levantamento aqui como CIMI Regional Norte 1 do Amazonas e Roraima, no Amazonas, Sim. de 190 solicitações de situações de terras que elas não estão regularizadas. Então, 190, isso só no Amazonas, que é no Alto Solimões, né? Então, quando você não regulariza, quando você não define essas terras, elas estão suscetíveis à abertura de qualquer tipo de invasão. Então, você tem caçador, pescador, mineração, vários outros sentidos. E nós temos uma situação aqui no nosso regional, por ser de fronteira, né, com a questão assim, eu digo no Amazonas pela questão do Peru e Colômbia, do narcotráfico. Como você tem também aqui a questão do garimpo, de facções aqui em Roraima. Então, você dá uma margem muito grande para essas pessoas invadirem e fazer o crime organizado que acontece, né, nessas regiões. Então, quando você não regulariza, quando o Estado ele não faz o seu papel, né, que é constitucional, você abre precedentes exatamente para essa questão da violência, né, nos territórios. Realmente, a questão da omissão do poder público, infelizmente, é uma realidade muito presente em praticamente todos os estados do país. E vamos falar agora um pouquinho sobre a atuação do CIMI. Quais ações que o CIMI tem realizado para combater esses diversos tipos de violência e apoiar também as comunidades indígenas afetadas? Então, nós já há muitos anos a gente faz um trabalho de denúncia das violências de diversos tipos contra os povos indígenas, né? Então, a gente sempre está aliado, nós somos aliados do movimento indígena, né, aqui em Roraima e também no Amazonas, e a gente tem feito um trabalho de denúncia, mas um trabalho também de anúncio, né, que é o poder e a riqueza, né, que nós temos aqui, que é a diversidade dos povos indígenas em Roraima. Então, a gente, por um lado, denuncia, mas também a gente anuncia o privilégio que nós temos aqui de conviver com esses povos, né? Então, a gente apoia suas lutas, a gente apoia suas organizações, manifestações, e o CIMI tem feito isso, né? Tanto aqui localmente como internacionalmente, né? Indo em sessões da ONU, na questão do Parlamento Europeu, e denunciando também, né, essas graves violações que acontecem aqui no estado de Roraima, mas também no Brasil inteiro. Também. É isso mesmo. Muito obrigada, Gilmar. E para finalizar, qual a mensagem que você gostaria de deixar para os nossos ouvintes sobre a respeito da importância da proteção e a respeito aos direitos dos povos indígenas? Eu gostaria de finalizar aqui, já agradecendo, né, pela oportunidade. Muito obrigada. Eu repito aqui a fala da Vilma, aquela liderança ontem que ela falou lá em Brasília, né? Ela disse uma coisa muito importante assim: eles não querem o Brasil inteiro, eles só querem aquilo que é de direito deles, que é viver na sua terra tradicional, né, como povos originários. Então, ela quer apenas aquilo que lhe pertence. Ela não quer terras todas do Brasil, mas eles querem viver a partir dos seus territórios, que são sagrados. E nós, como igreja, né, e nós, como Igreja de Roraima, que sempre apoiamos os povos indígenas, a gente quer reafirmar isso, né? A garantia dos seus direitos e contra um marco temporal, né, que é inconstitucional. É isso mesmo, muito obrigada, Gilmar. Agradecemos aqui a sua presença, foi um prazer tê-la conosco e ouvir também sobre o importante trabalho que você e o CIMI realizam aqui no Regional Norte, no Amazonas e Roraima, né? Então é sempre uma oportunidade de trazer pessoas que trabalham nessas áreas, né? Porque até a nossa rádio tem uma editoria que fala sobre isso, somos a serviço da vida e da cidadania, então muito bem-vinda. Então você sinta a vontade de compartilhar também esses relatórios com a gente, estamos sempre disponíveis e portas abertas para você. Muito obrigada, eu que agradeço, é isso mesmo. Essa rádio aqui sempre teve o serviço da vida e da cidadania e defender os direitos dos povos indígenas, exatamente isso, né? Muito obrigada. Monte Roraima Notícias, na 107 FM.